Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, Atos capítulo 7, parte 2, episódio de número 803, 10ª temporada. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho da defesa de Estevão diante do tribunal do Sinédrio. Vamos ver que as lições práticas a gente tem para aprender sobre tudo isso aqui. A minha proposta é que você vá até a Bíblia Sagrada, leia o texto sagrado, depois vem para cá, medita comigo, reflita em oração, em temor, com senso crítico, para você procurar entender um pouquinho mais daquilo que o texto bíblico tem a nos acrescentar, que é muita coisa. Fico contente que você voltou aí para poder continuar aprendendo com a gente. Temos ouvintes em muitos lugares que acompanham esse trabalho. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que esta palavra te renove, te transforme, te edifique, faça grandes coisas na sua vida. A palavra de Deus ela só é viva e eficaz e ela só produz resultados e frutos quando colocada em prática. Senão, ela é apenas uma letra morta. Então veja, do versículo 2 ao 53, sobre a defesa de Estevão, aqui em Atos dos Apóstolos, que algo que era muito comum no tribunal do Sinédrio era permitir que um acusado se declarasse culpado ou inocente e falasse em sua própria defesa. Como este discurso de Estevão é sua defesa, nós precisamos saber do que ele foi acusado. Geralmente, pode-se dizer que ele era um blasfemador contra Deus e a lei. Mas, para entender como tal acusação poderia ser feita, nós precisamos compreender o sentimento intenso e supersticioso que havia em relação ao mosaísmo, que caracterizava aqueles governantes da época. Quanto mais manifestamente a vida espiritual se desvanecia do antigo sistema, mais intensamente o povo se apegava às suas meras formas e tradições e havia um ciúme dele, como sistema nacional, que havia tomado o lugar da fidelidade a ele como revelação de Deus e meio da graça. Estevão foi o primeiro homem que ousou pensar que o evangelho de Jesus era um passo divino, adiante, uma nova revelação de Deus, que as instituições hebraicas existentes poderiam, de fato, se recusar a aceitar, mas que nesse caso não apenas dispensaria, mas no final derrubaria as instituições hebraicas. No que diz respeito à acusação contra Estevão, ela se assemelhava muito àquela contra Nosso Senhor. As falsas testemunhas, elas declararam tê-lo ouvido dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar, isto é, o templo, e mudaria os costumes que Moisés havia transmitido. Mas pense comigo, embora essa fosse a acusação definitiva, nós descobrimos que a verdadeira ofensa ela deve ter sido a sua afirmação ousada e restrita da messianidade e divindade de Cristo. O crime de Estevão, aos olhos dos governantes judeus intolerantes, foi seu discernimento da espiritualidade e da missão de Cristo. Mas Estevão viu isso pelo lado antagônico e, portanto, não podemos nos surpreender que ele tenha despertado tal preconceito contra si mesmo. Certo comentarista bíblico concluiu com muita assertividade quando ele disse que os judeus, com uma disposição mental voltada para as coisas exteriores,
não compreenderam corretamente os pensamentos de Estevão, mas tiveram uma visão distorcida deles. O que ele representou como consequência da operação do Espírito de Cristo, cujo desígnio era consagrar o mundo como um grande templo de Deus e guiar a religião das coisas externas para o coração, os judeus conceberam como um propósito a ser realizado pela violência e, assim, atribuíram a ele a destruição do templo e a abolição dos costumes judaicos, coisas que ele nunca havia tentado. Nós podemos nos deter na forma do discurso que foi adaptada ao público judaico. Nós temos aqui um resumo histórico, pois com tal público judeu sempre se agrada, e por tal atenção e interesse marcante podem agora ser assegurados. Veja algumas coisas notáveis aqui nesse texto. Que pelo conhecimento das Escrituras que ele revela, um conhecimento não relacionado apenas a fatos e pessoas, Estevão demonstrava, mas a princípios e suas aplicações permanentes. Pela habilidade com que ele selecionava seus pontos das Escrituras, de modo que somente depois de ter percorrido pacientemente todo o período de Abraão a Salomão, selecionando fatos que se adequavam ao seu próprio caso e os colocando em uma ordem habilidosa. Estevão ilustra para nós o poder que reside em manejar bem a Escritura, ter um autocontrole e uma habilidade na arte da retórica, da argumentação, e mais do que tudo, uma percepção espiritual dos significados mais profundos da revelação divina. Ele foi acusado de ensinar algo que mudaria materialmente os costumes antigos judaicos. E ele responde, na prática, que Deus havia dado uma nova revelação e que ele estava apenas pedindo que eles ouvissem a mensagem de Deus e recebessem um mensageiro de Deus. E que, ao rejeitarem uma nova mensagem de Deus, estavam apenas agindo como seus pais haviam agido em todas as gerações anteriores. E Estevão, de forma muito sutil, insinuou isso em suas referências históricas, mas reservou o desenvolvimento completo para o final de seu discurso. Em seguida, ele enfatiza 2 pontos no coração e na consciência de sua audiência. Em referência à acusação de que ele propôs a destruição do templo e seu ritual, ele insistiu que as relações espirituais diretas de Deus com os homens eram e sempre foram estritamente independentes de formas, rituais ou templos. E em referência à rejeição judaica de Jesus como Messias, ele insistiu que os judeus, sob todas as formas subsequentes de revelação divina, haviam resistido ao Espírito. O Dr. Dykes disse que tantas vezes quanto aprove a Deus, por meio de mensageiros escolhidos de sua vontade, conduzir Israel através de um novo momento de mudança para uma nova era espiritual de bênção. Tantas vezes os pensamentos de Deus foram mal compreendidos, seus propósitos impedidos e seu mensageiro rejeitado pela maioria de Israel. E esta havia sido a falha nacional deles, apegar-se ao presente material, sempre que Deus os chamava para um bem espiritual superior. E isso eles fizeram com tanta frequência, que fazê-lo agora, rejeitando um Cristo espiritual, idolatrando um templo material, era apenas uma parte de toda a sua história. Nós devemos supor que a agitação do Sinédrio, que percebeu seu ponto, e o clamor da multidão que seguiu a deixa dada pelo concílio, atingiram finalmente tal ápice que Estevão só conseguiu encerrar seu discurso repentinamente, com as poucas palavras intensas que nos são dadas nos versículos 51 ao 53. Foi uma nobre ousadia e um testemunho sublime,
Mas não podemos nos surpreender que tenha alimentado a chama da agitação e tornado a morte violenta de Estevão, tornado a morte violenta dele quase uma certeza. Há momentos na vida, meus queridos, em que o que as naturezas mais frias chamam de imprudência é o dever imediato ao qual os homens são chamados. As palavras ardentes de Estevão, elas levaram sua convicção às consciências humanas através das longas eras cristãs. Não há nada na literatura, não há na literatura advertência mais intensa contra a perda do espiritual ao se apegar obstinadamente ao formal, literal e material. Pode-se notar que as escrituras, como as temos, são traduções, ou seja, são os pensamentos dos escritores inspirados, expressos em palavras escolhidas por outros homens. E não há razão para que os homens de hoje, que conseguem compreender o pensamento do escritor original, não expressem outros termos mais bem escolhidos e mais bem adaptados. Pode-se demonstrar que os apóstolos, os oradores e escritores do Novo Testamento não se impuseram tais limitações severas. Eles citavam livremente, zelosos do sentido, mas sem se preocuparem devidamente em repetir a fraseologia precisa. Nós temos exemplos disso no discurso de Estevão, os quais chamamos a atenção, partindo do princípio de que nosso espaço não nos permite apontar todos os casos de desvio ou acréscimo e que podemos apenas tentar abrir uma linha de estudo interessante. Deve-se notar que Estevão cita a tradução da Septuaginta em vez das escrituras originais. Mas mesmo da Septuaginta, ele faz o que parecem ser alterações importantes. E mistura referências tradicionais com citações das escrituras, como se alguma autoridade reconhecida se atribuísse a elas. É muito provável que elementos antigos e genuínos tenham sido preservados tradicionalmente entre os judeus, os quais receberam sua confirmação superior pela admissão no Novo Testamento. Se a gente considerar a prevalência geral da tradição oral entre todas as nações antigas, e particularmente as coisas que eram comuns entre os judeus, tal descendência de elementos tradicionais genuínos ao longo de uma sucessão de séculos perderá o caráter surpreendente que parece ter. A verdade, ela deve assumir a forma de palavras para ser comunicada e recebida pelos homens, cuja interação depende em grande parte da linguagem. Uma verdade particular não se limita necessariamente a uma forma particular de expressão. Cada um pode dar-lhe a sua própria forma de expressão. E concebivelmente a forma de cada um pode representar adequadamente a verdade e transmiti-la a outra mente. A Bíblia foi traduzida para muitas línguas. E em sua variada forma de apresentação, ela retém eficientemente seu poder, sua essência, seu espírito. Estevão falava de memória. Paulo, em seus escritos, cita de memória. Ministros e professores devem frequentemente citar de memória. Nós devemos ter o máximo de cuidado em obter a aproximação espiritual da verdade. Disso, Estevão nos dá um exemplo eficaz em sua pregação. E pode-se demonstrar que uma expressão precisa e adequada de qualquer verdade depende, não da lembrança exata de uma forma de expressão ou de um credo aceito, mas da percepção espiritual, da clareza de nossas visões da verdade. Aquele que vê a verdade nunca terá dificuldade em fazer com que o seu irmão também veja ela. Tão assustadoramente a concepção errônea e a falta de simpatia por parte de alguns, que amortece o espírito do líder nascido no céu. Por essa razão, quando nós examinamos os exemplos
de coragem apresentados por qualquer época. Aqueles que demonstram que podem prosseguir, se necessário, não apenas apesar de seus inimigos declarados, mas apesar de seus amigos, são os mais bravos e os maiores, e mais comprovam seu chamado de Deus. A interpretação errônea de alguns será mais sentida quando a ação estiver na consciência reconhecida como mais desinteressada e sincera. Moisés tentou reconciliar irmãos em conflito. A unidade entre eles é agora acima de tudo necessária. Sua ação é mal interpretada como ambição, versículo 28. E assim o doente se volta para o médico bondoso, o súdito para o seu príncipe, o escravo para o seu libertador. O homem frequentemente ignora o dia da sua salvação. Estevão prega e fala de Moisés e como Moisés como o grande antitipo dele. Foi frustrado em seus desígnios salvadores pela ignorância e insensatez daqueles que não compreendiam. Mas ele simplesmente usa a prudência e aguarda uma oportunidade futura. Dificilmente podemos interpretar a fuga de Moisés de outra forma que não como um ato de prudência. Ele viu sua vida e com ela seu desígnio ameaçados. Ter permanecido teria sido temeridade, muitas vezes confundida com a verdadeira coragem. Ele seguiu o caminho da prudência, que é o caminho da coragem superior. Muito mais fácil precipitar-se em uma morte heróica do que nutrir um propósito nobre sob decepção, solidão e exílio. A história da grandeza de uma nação se resume na de seus grandes homens e nas provações e lutas da vida de grandes homens. Deus se revela, de era em era, como perseverante, invencível e amoroso, Salvador da humanidade. Seu propósito manifestado em todos os seus heróis é nos libertar, e isso no conhecimento dele e na obediência às suas palavras. Nos próximos episódios a gente vai falar mais um pouquinho de Estevão, da sua pregação, da sua vida e da sua morte. Agora reflita comigo. De que adianta preservar templos, tradições, formas exteriores, se resistimos ao Espírito que quer habitar em nós? Será que não temos repetido o mesmo erro dos antigos, agarrando-nos ao que é visível e rejeitando o Cristo vivo que quer transformar nosso coração? Muitas vezes sim. Vamos orar? Vem comigo falar com Deus. Esse momento precioso de oração. Ah, Senhor Deus, se os nossos olhos estivessem abertos para a gente enxergar, além de formas, rituais, celebrações, tradições, se a gente conseguisse ouvir a voz do Teu Espírito a nos guiar, uma comunhão, uma intimidade mais próxima com a presença de Jesus. A gente precisava muito, Senhor, ter a coragem de Estevão que ele demonstrou. A mesma coragem que ele teve para proclamar a verdade. Mesmo quando isso custou a ele tudo. A gente também precisa atender ao teu chamado, não resistir à tua voz. A gente precisa ser um templo vivo, habitação, morada da presença do teu Espírito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado por mais um episódio desse podcast. Que os meus amigos e irmãos sejam transformados pelo poder da tua palavra, porque ela tem poder. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente volta em breve. Se Deus quiser, a gente sabe que Ele quer, no próximo episódio. Deus abençoe. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.